Olá pessoal, bem-vindos aqui à reta final do concurso TJCE. Só da parte aqui de legislação. Tem três leis um pouco grandes, né? Que vamos estudar aqui. Cada ponto é muito necessário na sua prova. Por isso que a gente vai trabalhar com questões focadas exatamente no que a FCC costuma cobrar para provas de concurso público, tudo bem? Que são questões inéditas tiradas da lei, atualizadas, certo? Já de 2026, tudo bem? Para vocês treinarem na sua provinha. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês, para quem não é inscrito, a maioria das pessoas que não é inscrito no canal aqui, que se inscrevesse, né, para ajudar nosso projeto, deixasse o like também, é gratuito deixar o like, tá bom, pessoal? Uma aula que a gente faz com tanto trabalho. Gostaria que vocês deixassem um like para ajudar no nosso projeto, tá bom? E lembrando que o material da aula aqui com as questões está na descrição do vídeo e no comentário fixado. E também tá os slides que ajudam bastante, principalmente na parte de tabela de prazo, que a gente deixa sempre no final, tudo bem? Vamos lá para a questão número 1. Considerando as disposições gerais sobre o regime jurídico do funcionário público do Estado do Ceará, assinale a alternativa correta. Aqui, pessoal, vamos trabalhar a Lei 9.826 de 1974, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Letra A diz o seguinte, aqui é sobre as disposições gerais, ok? O regime jurídico estabelecido pela referida lei estende-se indistintamente a todos os trabalhadores inseridos no sistema administrativo civil do Estado, incluindo os empregados subordinados à legislação trabalhista. Tá incorreto isso aqui. Por quê? Porque quem é da legislação trabalhista, quem é CLT, certo? Quem trabalha, por exemplo, que é um emprego público, né? Quem trabalha no Banco do Brasil, por exemplo, é regido pela CLT, é um empregado público, ok? Então não está incluído nessa lei estadual, ok? Essa lei estadual é só para quem é estatutário, tudo bem? Então a letra A está incorreta. Letra B. Funcionário público civil é exclusivamente ocupante de cargo público em atividade, deixando de ostentar tal condição aquele cujo cargo foi extinto ou declarado desnecessário. Pessoal, uma atenção aqui muito importante que o artigo 3 dessa lei, ela diz, né? Que a lei diz no artigo 3? Funcionário cujo cargo ele foi extinto ou declarado desnecessário, ou que foi também posto em disponibilidade, ele continua sendo considerado funcionário público, ok? Quando o cargo é extinto, a pessoa é colocada em disponibilidade, ela vai receber referente ao que ela trabalhou naquele cargo. Aí, quando aparecer um cargo compatível com as atribuições daquele antigo cargo, ela vai voltar ao trabalho normalmente, certo? Ele não vai ser considerado extinto, assim, do serviço público, ok? Ele é posto em disponibilidade, surge uma vaguinha, ele volta, tudo bem? Então, a B também está incorreta. Letra C. O sistema administrativo, para os efeitos do Estatuto, compreende o complexo de órgãos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, além de suas respectivas autarquias. Só também está incorreto, né? Que é aqui em relação ao artigo 5º, que define o sistema administrativo como complexo de órgãos dos poderes legislativo e executivo. E suas entidades autárquicas não inclui aqui poder judiciário, certo? No seu texto legal. O poder judiciário ele é excluído, não tem aqui, tá bom? Se tirasse aqui seria correta, mas ele incluiu o judiciário, então a questão fica errada. A alternativa, na verdade. Tudo bem? Letra D. Cargo público é o lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se por um conjunto de atribuições e responsabilidade de natureza permanente. Ok, tá certo. É de natureza permanente, né? Que ele traz exatamente o conceito de cargo público. É um lugar inserido no sistema administrativo, né, na administração pública do Estado, caracteriza por um conjunto de atribuições e responsabilidade que aquele servidor vai ter, e a natureza é permanente. Tudo bem? Letra D é a literalidade da lei e está correta. Anote aí. Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: no que concerne ao provimento de cargos públicos, a escolha para a ocupação de cargo em comissão nos termos do Estatuto, assinala aqui a alternativa correta, né? Vamos ver. Letra A. Deve recair obrigatoriamente em funcionários de carreira do próprio Estado, vedada a nomeação de pessoas estranhas aos quadros do serviço público. Pessoal,
O artigo 8º ele determina que a escolha poderá recair ou não em funcionários do Estado, certo? Que tem um cargo de livre nomeação e livre exoneração, que é o em comissão, certo? Ele pode escolher, desde que não seja um cargo de secretário, né? Para um parente até terceiro grau, ele pode escolher uma pessoa de livre nomeação e livre exoneração, tudo bem? Letra B. Então A está incorreta, ok? B. Quando recair em servidor de entidade da administração indireta, prescinde de qualquer formalidade prévia, operando-se diretamente pelo ato de nomeação. Pessoal, o artigo 8º, parágrafo 2º, exige que, no caso de servidor de entidade de administração indireta, o ato de nomeação ele seja precedido da necessária, né, requisição. Tem que ter a requisição. Letra B também está incorreta. Letra C. Determina, no caso aqui, determina o concomitante afastamento do funcionário de cargo efetivo, de quem for titular, né, tem que ter o afastamento, ressalvados os casos de comprovada acumulação legal. Tem uns casos aqui de acumulação. Por exemplo, um vereador, que é um cargo eletivo, ele pode acumular com qualquer outra profissão, desde que tenha compatibilidade de horários, certo? Ele pode acumular esse cargo. Por exemplo, o cara é um vereador de uma cidade e ele ocupa o cargo público de professor. Ele pode acumular? Pode. Até a legislação federal diz que o cargo de professor ele pode ser acumulado com qualquer outro cargo, desde que tenha compatibilidade de horários, ok? Então a letra C está correta, certo? É o nosso gabarito da segunda questão. Vamos lá para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: determinado órgão da administração direta do Poder Executivo Estadual necessita realizar concurso público para o preenchimento de cargos vagos de sua lotação. À luz das regras de competência e execução estabelecidas no Estatuto, é correto afirmar que: letra A iniciativa dos concursos para provimento de cargo vago compete exclusivamente ao governador do Estado, independente do poder, do poder ou autarquia. Será que é isso? Não, pessoal. O artigo 8º, parágrafo 1º, determina que a escolha poderá recair ou não, né? No, na verdade, o artigo 12, né, estabelece que é competência do poder e cada autarquia do órgão auxiliar, né, de forma autônoma, a iniciativa de concurso para provimento de cargo. Por exemplo, o chefe de uma repartição necessita de mais cargos naquela área de TI, por exemplo. Aí ele mesmo que vai pedir, né, demandar para uma oferta de novas vagas, né? Então, o artigo 12 ele estabelece que compete a cada poder e cada autarquia, não é o governador que faz isso, o governador do estado, certo? É cada chefe da agência, por exemplo, que vai pedir que é necessário mais mão de obra naquele local, né? Tem essa independência. Então, não é o governador, tudo bem? Letra B. A realização dos concursos para o provimento de cargos da administração direta do Poder Executivo, né, competirá, na verdade, competirá ao órgão central do sistema de pessoal. Tá, pessoal, isso aqui está correto, ó. A realização de concursos para o provimento de cargos da administração direta do Poder Executivo competirá ao órgão central, né, do sistema de pessoal. Isso aqui está correto, está de acordo com a lei, né? O sistema de pessoal que ele vai ver quantitativo de vaga para ofertar o concurso público, certo? Tem todo um estudo, não é de qualquer forma que a pessoa faz concurso. Ah, todo ano tem que ter concurso. Não, tem que ter vaga para esses concursos, tudo bem? Então, a realização para concurso do Poder Executivo tem que ter uma autorização do órgão central, certo? O sistema de pessoal, que vai justamente contratar essas pessoas através do concurso, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito da terceira questão, tudo bem? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: acerca dos limites de idade e dos requisitos para inscrição em concurso público previsto expressamente no texto legal, sinal a alternativa correta. Alternativa correta, letra A. O prazo de validade do concurso público será fixado obrigatoriamente em 4 anos, sendo vedada qualquer espécie de prorrogação. Pessoal, o prazo é de até 2 anos, certo? Prorrogável por igual período,
certo? Não é 4, não. É até 2. Tudo bem? Em relação a concursos públicos, ok? Letra B. A inscrição em concurso para o preenchimento de cargos públicos dependerá dos limites de idade previstos em lei, mesmo que o candidato seja servidor de órgão da administração estadual direta ou indireta. Só o artigo 14, parágrafo 2º, estabelece uma exceção, né? Independe de idade a inscrição de candidato que seja servidor de órgão da administração estadual direta ou indireta. Bem, letra B está incorreta também. Letra C. A idade máxima geral para inscrição em concurso público destinada a ingresso nas categorias funcionais, né, de que trata o caput do artigo 14, é de 45 anos. Não, pessoal. Ele traz também um limite, né, que é o limite é 50 anos, tá bom? Mas a nossa Constituição não tem mais esse limite, tudo bem? Tem aquela aposentadoria compulsória de 75 anos até 75 anos. Mas isso aqui está inconstitucional, tudo bem? Só que a legislação, a letra da lei é 50 anos, ok? Letra D. Para inscrição em concurso destinado ao grupo de tributação e arrecadamento, o Estado fixa a idade limite de 35 anos. Isso aqui está certo, certo? São 35 anos para inscrição em concurso, né? Para grupos de tributação e arrecadação, ok? 35 anos, está correto. A letra D de dado, tudo bem? É a letra D, o nosso gabarito da quarta questão, ok? Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: o Estatuto estabelece uma série de institutos jurídicos, né? E regras sobre o provimento de cargos. Assinala a alternativa que indica corretamente uma disposição expressa na referida norma. Vamos lá para a letra A, que ele quer uma disposição na norma, né? O provimento de cargo público do Estado do Ceará é restrito aos brasileiros natos, vedada o acesso aos naturalizados. Não, pessoal. Tanto nato como naturalizado, eles podem sim concorrer, né, a cursos públicos sem problema nenhum. Então a letra A está incorreta. Tudo bem? Letra B. O disciplinamento normativo de todas as formas de provimentos listada no Estatuto deve constar obrigatoriamente no próprio corpo da lei. Essa lei, né? Vedado o uso de legislação específica. Não, pessoal, legislação específica também, né? Que é até recomendado, né? O uso de uma legislação específica para detalhar melhor, né? Porque a legislação geral, ela traz só um embasamento, tudo bem? Algumas legislações específicas traz de forma mais detalhada como é os cargos de provimento, certo? Como é feito esses provimentos e tal. Então, letra B também está incorreta. Letra C. A habilitação em concurso de candidato que seja servidor ativo produzirá efeitos imediatos, permitindo-se a aposentadoria concomitante para ele elidir eventual acumulação ilegal de cargos no momento da posse. Errado, pessoal. Isso aqui está muito errado, certo? Por quê? O artigo 14 ele proíbe textualmente, né, a aposentadoria que ela pode concomitar, né, com a acumulação de cargo. Por exemplo, o cara é aposentado, estou sem nada para fazer, vou fazer um concurso. Isso aí não pode, né, pessoal? Então a letra C está incorreta. Letra D. De acordo com a natureza dos cargos, o seu provimento pode ser em caráter efetivo, em comissão ou de natureza temporária seletista. Não, pessoal. O artigo 7 ele prevê apenas o provimento em caráter efetivo ou em comissão, certo? O, o artigo 4, né, exclui emprego seletista, não tem seletista, é só estatutário. Passou no concurso do Estado, é estatutário, não tem esse seletista temporário não, tá bom? Então, letra D também está incorreta. Sobrou para nós a letra E, que possivelmente vai estar correta, né? Ressalvado o caso de expressa condição básica para provimento de cargos prevista em regulamento, independerá de limite de idade à inscrição em concurso de ocupante em cargo público. Exatamente. A letra E está corretíssima, foi o que a gente acabou de dizer. É a Constituição dita isso, né? Que independe de idade para a pessoa prestar concurso público. Se você seu Zé que tem 60 anos, 55, por exemplo,
Pode fazer concurso sem problema nenhum, tudo bem? Sem problema nenhum. Então, letra E é o nosso gabarito da quinta questão. Começar a questão número 6, gostaria de agradecer pelo like, tá bom? Quem deixou o like, muito obrigado aqui pela ajuda no canal. Vamos lá para a questão 6. No que diz respeito ao Instituto de Nomeação e suas consequências jurídicas, conforme o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Ceará, assinala a alternativa correta. Letra A. A nomeação em caráter efetivo ocorre quando se tratar de cargo de provimento em comissão, desde que o nomeado ele possua estabilidade no serviço público. Pessoal, tá incorreta, tá? O artigo 17 ele determina que a nomeação em caráter efetivo ocorre quando se tratar de cargo de classe inicial ou singular de determinada categoria funcional, tá bom? Letra A está incorreta. Letra B diz que, em casos de impedimento temporário do titular em cargo e comissão, a autoridade competente nomeará um substituto, o qual será automaticamente efetivado se o titular não retomar em 30 dias. Só está incorreto também, porque o parágrafo único do artigo 17, ele dita que a autoridade competente nomeará, né, o substituto, exonerando, né, fim do período de substituição, sem a previsão de efetivação, tudo bem? Letra C diz o seguinte: será tornado sem efeito a nomeação quando por ato ou omissão do nomeado, certo? Ele diz assim, não quero, eh, por exemplo, ser nomeado, ou então uma omissão também, né? A posse não se verificar no prazo estabelecido em lei, tá, pessoal? Tem todo um prazo, na verdade tem uma tabela aqui de prazo para a gente ver qual é cada prazo, tá bom? É um material suplementar aqui ao nosso estudo, essa tabela de prazo, ó. A validade do concurso é de 2 anos, prorrogável, né, por igual período. A posse tem 30 dias, tá bom? 30 dias para tomar posse. Se não tomar, é tornado sem efeito e sem problema nenhum. Tudo bem? Então, tornará sem efeito a nomeação quando, por ato ou omissão, né, a pessoa não quis assumir, não respondeu à administração, porque a administração geralmente manda um e-mail, né? Se você for convocado no concurso público do TJ, por exemplo, você recebeu um e-mail. Se você não respondeu o e-mail nem nada, a posse é tornada sem efeito. Mesmo aquele trabalho todo que você teve para estudar, fazer as provas, né? E só por conta de não responder um e-mail, você perde o cargo, tá bom? Por isso que é muita atenção, você manter sempre seu e-mail atualizado e o número de celular também, que às vezes entra por contato, né? Para não perder a sua vaguinha, tá bom? Então a letra C é o nosso gabarito, né? Da sexta questão. Letra C, o gabarito da sexta. Vamos para a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: a investidura em cargo público é um processo formal regulado pelo Estado estatuto, na verdade, né? Sobre o ato da posse, assinar a alternativa correta. Letra A. A posse é exigida em todas as formas de provimento, inclusive em casos de promoção, acesso e reintegração. Pessoal, a A está incorreta. Por quê? O artigo 19 ele dispõe expressamente não haverá posse nos casos de promoção, acesso e reintegração. Por quê? Porque a pessoa já tomou posse, tá bom? A parte da reintegração é quando, por exemplo, a pessoa ela perde, né, o cargo por um processo administrativo, né? E ele volta aquele cargo por causa que o processo administrativo constatou que a pessoa não fez nada, certo? A pessoa volta de novo ao cargo que anteriormente era ocupado, ou seja, não tem a posse aqui, ele só volta ao cargo que ele já estava, né? A promoção, por exemplo, é um acesso a um nível maior, né? Você vai aumentando a hierarquia lá no seu cargo. Então a pessoa não tem o provimento, né? Porque ele já ocupa um lugar, ele vai só ser promovido, tá bom? Então, letra A tá incorreta. Tudo bem? Letra B. A posse ocorrerá obrigatoriamente no prazo improrrogável de 15 dias, contados da data da publicação do ato de provimento. Pessoal, não é 15 dias, tá bom? São 30. Olha só. Olhando aqui na tabelinha de prazo, ó. Posse após a publicação do ato de provimento são 30 dias. Ele pode ser prorrogável até 60, mas é 30 dias, tudo bem?
30 dias. Ok? Início do exercício após a posse, 30 dias. Tudo bem? São 30 dias, então não são 15, são 30. Ok? Letra C. O prazo para a posse poderá ser prorrogado, né, a requerimento do funcionário ou de seu representante, né? A pessoa pode mandar um representante, pode mandar uma procuração, por exemplo, a mãe pode ir no lugar dele com a procuração e assinar. Ele pode ter até 60 dias adicionais contado no término do prazo inicial, certo? Letra C, aqui já é o nosso gabarito. Acabamos de ver aqui no, na tabelinha de prazo, tá bom? Tá no artigo 25. Vamos olhar, só dar uma olhada no artigo 25 aqui da lei, que é lei na íntegra aqui para vocês verem. Artigo 25, ó. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento no órgão oficial, tá bom? Aqui é de acordo com a lei, ó. São 30 dias. Tudo bem? 30 dias. Aí o que o parágrafo único diz? A requerimento do funcionário ou de seu representante legal, a autoridade competente pode dar posse, né? Poderá prorrogar o prazo previsto nesse artigo até no máximo 60 dias, contado o término daquele prazo de 30 dias. Ou seja, se eu tenho 30 dias para tomar posse e tem mais 60, né? Prorrogado até 60 dias, ok? Que é requerimento, ele tem que requerer. Passou os 30 dias, não foi? Pronto, já era. Mas se ele abrir um requerimento, ele tem até 60 dias depois desse prazo de 30 para formalizar lá que ele quer realmente o cargo, tá bom? Pode até mandar a mãe, o pai ou um irmão, por exemplo, uma procuração para poder fazer o requerimento, né? A autoridade competente para dar posse, né? Tem que ter um requerimento do funcionário ou de seu representante, né? Vai com uma pessoa, ela não tem condições de ir, então ela manda alguém para assinar lá o termo de posse, tudo bem? Agora, para entrar em exercício é outros 500, para entrar em exercício é para realmente trabalhar. A pessoa não pode mandar outra no lugar para trabalhar, tudo bem? Tem uma grande diferença entre tomar posse e entrar em exercício, tá bom? Então a letra C, aqui é o nosso gabarito, que a gente acabou de ver aqui na íntegra, como é. Por isso que é muito importante você ler a legislação e também olhar aqui na nossa tabelinha de prazos, tá bom? Porque muitos desses prazos não estão de acordo com a Constituição. A maioria das bancas, ela cobra o que está na Constituição, sendo que a letra da lei é diferente, tudo bem? A letra da lei é diferente. Essa lei aqui foi antes da Constituição. A Constituição foi 1988. Aqui é 1974. Tá bom? Tem coisas atualizadas, obviamente, mas tem coisas que não está de acordo com a Constituição. Assim, foi feito antes, né? Foi feito antes. Tudo bem? Por isso que tem muitos prazos que a pessoa não costuma estudar. É muito importante você revisar essa parte aqui, tudo bem? E o material está na descrição do vídeo para vocês aproveitarem, tá bom? Vamos lá para a oitava questão. Determinada autoridade estadual está encarregada de dar posse a um novo funcionário público civil. Nos termos do artigo 24 do Estatuto, essa autoridade deverá verificar, sob pena de responsabilidade, aqui já é um crime, né? Sob pena de responsabilidade quer dizer que ela pode cometer o crime se não fazer isso, ok? Sob pena de responsabilidade, a conveniência e a oportunidade pública de nomeação efetuada pelo chefe do Poder Executivo. Errado, né, pessoal? A verificação aqui da autoridade restringe aspectos de acordo com a lei, né? Estipulado, no artigo 24. Tudo bem? Não cabe análise de conveniência pública, não, tá bom? Então a letra A está incorreta. Letra B. Aqui, no caso, nos termos do artigo 24, a autoridade deve verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para a posse, certo? Tem que olhar de acordo com a lei, né? Se todos os requisitos foram cumpridos, a pessoa tem que ser brasileiro nato, naturalizado, enfim, aqui tem toda a parte do edital que vocês leem, tem que ter lá na hora de checar a documentação, né, para tomar posse. Ver também se o ato consta as exigências da vaga, né, identificável, e em caso de acumulação, né, se for declarada lícita pelo órgão competente, ela pode, né, ter a acumulação. Então a letra B
ela satisfaz todos os requisitos aqui previstos na lei. Então, letra B é o nosso gabarito da oitava questão. Tudo bem? Vamos para a questão número 9. Diz o seguinte: um cidadão habilitado em um concurso público comparece para tomar posse em um cargo efetivo no estado do Ceará. De acordo com os requisitos e vedações expressas no estatuto, o candidato, ele faz o quê? Ele poderá ser empossado mesmo sem comprovar gozo de saúde, desde que assine termo de compromisso e realizar exames médicos no primeiro ano de exercício. Está errado, né, pessoal? O artigo 20, ele exige que a saúde ele tem que ser comprovada em inspeção médica como requisito prévio, não é depois. É prévio à posse, certo? Antes de você tomar posse, você tem que apresentar lá seus exames, ok? Então a A está incorreta. Letra B. Terá dispensado a prova de condições de nacionalidade brasileira e de idade mínima. Não, pessoal, tem que mostrar lá sua identidade, né? O RG, registro que você tem acima, né, de 18 anos, ok? Então, B também está incorreto. Letra C. Deverá declarar previamente a posse em cargo efetivo que não ocupa outro cargo, obviamente, né? Ou exerça função ou emprego público na administração direta ou indireta, salvo nos casos de acumulação legal julgada lícita. Por exemplo, você pode ser professor e trabalhar como um cargo técnico? Pode, tranquilamente. Se professor da administração pública, né? Se você passou no concurso, por exemplo, da SEDUC, né? Que é do Ceará também. Você é professor, só que você pega só meio período. Você pode simplesmente ser professor de meio período, trabalhar de noite, por exemplo, no EJA da vida, e também ser um técnico do TJ, sem problema nenhum, certo? O professor pode acumular dois cargos sem problema nenhum, ok? Então, letra C é o nosso gabarito da questão número 9. Tudo bem? Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: considere que determinado cargo público estadual exija, por lei, a prestação de fiança para o seu regular exercício. Diante das regras estipuladas no Estatuto sobre o tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O funcionário poderá entrar em exercício imediatamente após a posse, sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para a posterior satisfação da fiança. É errado, pessoal. O artigo 26 ele veda expressamente a entrada em exercício sem a prévia satisfação da exigência de fiança, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. A fiança poderá ser prestada exclusivamente em dinheiro, vedado o uso de apólice de seguros ou títulos públicos. Não, pessoal. O artigo 26 também autoriza, né, dinheiro, títulos da dívida pública, ações de sociedade de economia mista com a participação estatal, né, além da apólice de seguro. Tudo isso pode ter sim. Então, letra B também está incorreta. Letra C. Admite-se livremente o levantamento de fiança pelo funcionário a qualquer tempo, independentemente de fiscalização financeira ou tomada de contas. É errado, né, pessoal? O artigo também 26, parágrafo 3º, proíbe o levantamento de fiança antes da devida tomada de contas do funcionário. Tem que primeiro mostrar, né, as contas para depois ser livre, né? Então, letra D, letra C está incorreta, letra D. O responsável por alcance ou desvio de bens do Estado ficará isento da ação administrativa. Será? Da ação administrativa cabível se for o valor da fiança prestada for superior ao dano verificado. Não, pessoal. Por exemplo, aqui ele dá uma fiança acima daquela que ele realmente quer pagar, né? Se for uma fiança bem acima, ele dá, por exemplo, fiança de 100, dá 120. Isso aqui está errado também, né? O artigo 26 afirma que o responsável não ficará isento da ação administrativa, ainda que o valor da fiança supere aquele dano causado, certo? Por exemplo, o dano que ele ocasionou foi de 20 mil reais, por exemplo, ele dá 25 mil. Aí acho que por isso vai ficar de boa, mas não, o responsável não ficará isento da ação administrativa, né? Ainda que pague uma fiança maior, ok? Ele vai ter uma suspensão,
ou a própria demissão, né? Porque você desviar, né, bens do Estado é demissão, é uma penalidade, tudo bem? Exoneração é quando você, por exemplo, pede exoneração para ir para outro concurso, por exemplo. A maioria das pessoas ela pede vacância de cargo, certo? Para ir para outros concursos, porque a pessoa pode não passar no estágio probatório e voltar àquele concurso anterior que ela tinha passado. Mas muitos pedem exoneração de cara. E a exoneração, pessoal, não é uma penalidade, ela apenas pede para sair para outro cargo, certo? Ela pode fazer outro concurso público, pode ir para outro cargo, enfim. Agora, a demissão é uma penalidade, certo? É uma penalidade muito severa. A pessoa até pode ficar até 5 anos ou sem fazer concurso, certo? Sem entrar para a administração, por causa da gravidade da penalidade. Tudo bem? Só não pode ficar para sempre sem fazer concurso, porque o Brasil não adota a pena perpétua, tá certo? Vamos lá para a letra E. A apólice de seguro de. Só pode ser a E aqui. A apólice de seguro fidelidade funcional emitida por instituição oficial ou legalmente autorizada é uma das modalidades permitidas para a prestação de fiança. Da fiança, exatamente. Letra E está correta. Pode ter apólice. São aquelas três formas de fiança que eu coloquei aqui, ó. A apólice, né? Mais o que? Título da dívida pública e ações, né, de sociedade de economia mista com a participação estatal e o dinheiro, né? Muito bem. Essa daqui foi a 10ª questão. Vamos para a questão número 11. Questão 11. No que se refere ao Instituto do Estágio Probatório e aos requisitos para a confirmação do servidor no cargo de provimento efetivo, de acordo com as regras expressas no Estatuto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício, durante o qual se avalia a aptidão do servidor nomeado por concurso público. Pessoal, o estágio probatório é um triênio, ou seja, são 3 anos. O que deixa a questão errada aqui é dizer que é 2 anos de efetivo exercício, ok? Letra A está incorreta. Letra B. Como condição prévia para a aquisição da estabilidade, é facultada a realização de avaliação especial de desempenho a critério da chefia imediata. Não é facultado, pessoal. A avaliação ela é obrigatória. Caso a pessoa não seja apta, né, porque não tem uma nota, é só ou você está apto ou não está, ok? E ela é obrigatória. Caso a pessoa não seja apta, ela é exonerada, ok? Letra C. O servidor que não demonstrar aptidão ao trabalho, no caso ela sofreu aqui uma avaliação, né? E não foi apta. Apurada mediante a avaliação de sua capacidade e qualidade de desempenho nas atribuições, será demitido o servidor público. Não, pessoal, aqui será exonerado, não é demitido. Demissão é uma punição. Por exemplo, você fez um ato de probidade administrativa, ou seja, fez, por exemplo, um enriquecimento ilícito, ele pegou o dinheiro da repartição pública, não é uma pessoa, pegou o dinheiro da repartição pública e utilizou como se fosse seu, ou seja, um enriquecimento ilícito. Okay? Como essa pessoa fez isso na maldade, né, de forma dolosa, aí essa pessoa vai ser demitida. Demissão é uma punição, ok? Caso a pessoa não trabalhe, só que durante esses 3 anos ela vai ser avaliada, né? Depois da avaliação, deu que a pessoa não foi apta a fazer todas as atribuições do cargo corretamente. Nesse caso, ela vai ser exonerada. Exonerada não é uma punição, como no caso da demissão, certo? Ela vai ser simplesmente igual àquela parte que eu falei da questão que a pessoa não foi trabalhar, por exemplo. Ela assinou o termo de posse e não entrou em exercício. Ela vai ser simplesmente exonerada, ok? Então, no caso da pessoa que ela não consegue atingir o mínimo, né, para a avaliação de desempenho, ela não será demitida, ela será exonerada. Por isso que a questão está incorreta. A letra C está incorreta, ok? Letra D. O descumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, inclusive com inobservância da ética profissional durante o estágio, enseja em demissão do servidor. Isso aqui está correto. Por quê? Porque ele vai ferir aqui o código de ética, certo, pessoal? Você feriu o decoro, por exemplo, decoro
você vai trabalhar, no caso, no Tribunal de Justiça. Se você ferir o decoro lá do tribunal, você pode sofrer um PAD, né, que é um processo administrativo disciplinar, e pode ensejar em sua demissão. Aqui já está correta, a letra C, D, né, já está de acordo com a legislação, ok? Letra D é o nosso gabarito da 11ª questão, ok? Vamos lá para a questão número 12. Diz o seguinte: considera a hipótese de o servidor em estágio probatório no estado do Ceará que venha a ser concedido ou nomeado para cargos em comissão, com base nas disposições do Estatuto, assinale a alternativa correta. Letra A. O servidor em estágio probatório fica proibido de exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de chefia, tanto no seu órgão de origem quanto em outros entes da federação. Está incorreto, tá, pessoal? Por quê? O artigo, os parágrafos 11 e 12 do artigo 27, eles diz que permite, né, que o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, né, pelo servidor possa ser feito em estágio probatório, tanto do órgão de origem quanto por sessão. Sessão é a pessoa que é cedida, né, a outro órgão que está precisando daquele trabalho, tá bom? Sem problema nenhum. Então, letra A está incorreta. Letra B. Caso o servidor exerça cargo em comissão no seu próprio órgão de origem com funções similares a do seu cargo efetivo, o tempo correspondente será computado para avaliação do seu estágio probatório. Aqui está correto, tá, pessoal? A letra B aqui da 12 está de acordo com a nossa legislação, né, que permite, né, o estágio probatório ele seja contabilizado caso o servidor ele exerça, né, no órgão de origem, né, suas funções similares àquele cargo efetivo. É como se ele estivesse trabalhando no cargo efetivo, ok? Então, letra B é o nosso gabarito da 12ª questão, ok? Vamos para a 13ª questão. Assinale a relação jurídica entre os procedimentos disciplinares e a avaliação do desempenho do servidor em estágio probatório. Diante do texto legal, é correto afirmar que, letra A, as falhas disciplinares cometidas logo após o discurso do triênio do estágio, mas antes da conclusão da avaliação especial de desempenho, serão apuradas obrigatoriamente dentro do próprio processo de avaliação. Aqui uma questão está incorreta, tá bom, pessoal? Por quê? Quando essas faltas cometidas após o estágio ou antes da conclusão da avaliação, elas serão apuradas por meio de PAD, né, que é processo administrativo disciplinar, ok? É o PAD que vai julgar. A pessoa pode até cometer um crime, né, e ser demitida. Se for crime, é demitida. Se for uma falta leve, certo, que possa ser julgada até é, na avaliação de desempenho, ela será exonerada. São dois institutos diferentes, a demissão e a exoneração. As bancas gostam de cobrar a diferença desses dois termos, né? Que realmente ocorrem muitas confusão na hora da prova, por isso você tem que saber. Se tem uma falta disciplinar cometida ou no curso do estágio probatório ou antes, né, da avaliação, essas faltas podem ser de demissão, né? Se a pessoa, por exemplo, roubar no cofre público durante o estágio probatório, ela vai ter que ser demitida, né, pessoal? Ela não vai ser julgada e exonerada simplesmente. Ela vai ser demitida, vai ter um PAD e vai ser demitida, que é uma punição. Pode até não fazer concurso pelos próximos 5 anos, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. As instâncias administrativas da avaliação especial de desempenho e do processo administrativo disciplinar são dependentes e subordinadas entre si, devendo a avaliação aguardar a decisão final do processo disciplinar. Não, pessoal. A assertiva das instâncias de avaliação especial de desempenho e do processo administrativo disciplinar não são dependentes, são independentes, tá bom? Aqui estão dizendo que são independentes. Não, as esferas civil, penal, administrativa são todas é, independentes. Aqui, no caso aqui, das instâncias administrativas de avaliação especial de desempenho e do processo administrativo disciplinar, né? Aqui é o PAD e a avaliação de desempenho, né? Que você vai ter depois de 3 anos de efetivo exercício.
são independentes, assim como as esferas civil, penal e administrativa são dependentes, aqui também são independentes. Por quê? Porque o PAD vai acusar um crime, certo? Você pode ser demitido. No caso da avaliação de desempenho, você vai estar apto ou não a continuar no cargo. No caso aqui, você vai ser exonerado, beleza? Então, são independentes essas duas avaliações. A letra B está incorreta. Letra C. Se o servidor for demitido em decorrência do processo administrativo disciplinar, o processo de avaliação especial de desempenho que estiver em andamento estará prejudicado. Exatamente. Ó, se o servidor ele for demitido em decorrência do processo administrativo disciplinar, né? O procedimento de avaliação especial de desempenho que estiver em andamento restará prejudicado. Ok? Então, se ele for demitido no PAD, obviamente ele não vai ter nem avaliação de desempenho julgada. Ok? Então, letra C é o nosso gabarito da 13ª questão. Vamos para a 14ª. Questão 14. A respeito das regras atenientes ao início, prazo e locais de exercício dos funcionários civis nos termos do Estatuto, assinala a alternativa correta. Letra A. Compete ao governador do Estado, de forma exclusiva e indelegável, dar exercício a todos os funcionários públicos da administração direta e indireta. Aí ele não ia fazer mais nada da vida, né, pessoal? Está incorreto. Ele ia só assinar o papel de todo mundo e não tinha mais trabalho para ele. Artigo 32, pessoal, ele diz que compete ao dirigente da repartição por onde for designado o funcionário dar-lhe o exercício, certo? Cada agência, pessoal, do governo tem um chefe de agência, certo? E esse chefe ele tem como assinar o papelzinho, dar uma canetada às vezes, né? Se for um subordinado imediato. Então, o governador ele não manda de tudo, tá bom? Apesar de ser estadual aqui o estatuto, o governador ele não tem esse poder de fazer tudo, não. Ele pode delegar, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. O exercício funcional terá início no prazo improrrogável de 15 dias. Contato da data da posse para todos os cargos de provimento. Pessoal, a lei, ela traz o quê? O prazo é 30. Aqui a gente já viu uma tabela de prazo, né? A gente tem uma tabela de prazo para todas as leis. Aqui, ó, 30 dias para a posse. 30 dias, certo? Na Constituição, pessoal, acredito que também é 30 dias, né, para a posse e 15 dias para o exercício. Aqui o exercício não é 15 dias, é 30, certo? Na lei, ó, terá prazo prorrogado de 15 dias, né, para o exercício funcional. Vamos ver aqui. Início do exercício após a posse, 30 dias, certo? 30 dias. Artigo 33. Vamos só dar uma olhada aqui no artigo 33, se é 30 dias mesmo. A pessoa pode confundir, porque a legislação, essa legislação é diferente da Constituição Federal, pessoal. Ó, artigo 33, vamos ver. Artigo 33, só para tirar essa dúvida aqui de vocês, ó. Artigo 33. Aqui, ó. O exercício funcional terá prazo de 30 dias. 30 dias, certo? Contados da data da publicação oficial do ato. No caso de reintegração, né, que a pessoa vai voltar ao emprego, ou da posse nos demais casos. Então, são 30 dias para o exercício. Tudo bem? Então, vamos aqui para a próxima questão. A gente estava na 14, né? Eu já estou na 26. Vamos na 14, 14, 14, 14, 14, 14. 9. Chegamos já na 14. Pronto, pessoal. Então, não é 15, são 30. Não são 15, são 30 dias contados da data da posse, certo? Letra B está incorreta. Letra C. O funcionário que for reintegrado ao cargo público terá o prazo de 30 dias para iniciar o seu exercício funcional, contato da data da publicação oficial do ato. Acabamos de ver que isso aí é verídico, né? Verdade, para a entregação são 30 dias. Acabamos de ver na lei, certo? Letra C está correta, é o nosso gabarito da 14. Vamos para 15. O Estatuto estabelece parâmetros estritos para o afastamento do funcionário de sua respectiva repartição, bem como regras
para situações de restrição de liberdade. Diante de tais normas, assinale a alternativa correta. Letra A. O afastamento do funcionário da repartição onde for lotado o seu cargo não poderá prolongar-se por mais 4 anos consecutivos, sem qualquer hipótese de execução, né, prevista no texto legal. Pessoal, a A dessa 15 aqui está incorreta. Por quê? Porque o artigo 34 fixa a regra de 4 anos, mas elenca expressamente nos incisos 1 a 4 diversas exceções. Não é um prazo fixo, não. Tem outras exceções aqui, ó, sem qualquer hipótese de exceção. Sempre tem exceção, pessoal. Sempre tem. Tá bom? Então a A está incorreta. Letra B. O funcionário que se afastar para o exercício de mandato eletivo estadual ou federal fica sujeito ao limite máximo de 4 anos consecutivos de afastamento de sua repartição de origem. Pessoal, o exercício do mandato eletivo, pessoal, seja estadual, federal ou municipal, o mandato eletivo é quando a pessoa é vereador, é deputado, é governador, enfim. O mandato eletivo é quando ele é eleito, né, pela eleição para o cargo, né, cargo público. Não esqueça que é um cargo público também, é uma pessoa pública, obviamente. Uma das exceções expressa é o limite de 4 anos, tá bom? Uma das exceções é esse limite de 4 anos, certo? Então, o funcionário que se afastar do exercício do mandato eletivo estadual ou federal fica sujeito ao limite máximo de 4 anos consecutivos. Não fica, não fica, tá bom? Conforme o parágrafo 1º, o exercício do mandato eletivo, né, é uma das exceções desse limite de 4 anos, ok? Mandato eletivo é uma das exceções que a gente acabou de ver, ó. Que tem hipótese de exceção? Tem. E esse limite de 4 anos para mandato eletivo é uma dessas exceções, certo? Então a B também está correta. Está dizendo que ele fica sujeito ao limite de 4 anos. Não, eletivo está fora disso. Letra C. Entende-se por lotação a quantidade, né? Quantidade de servidor ativo que se encontra fisicamente presente na repartição no momento da fiscalização do órgão central de pessoal. Pessoal, também está errada, né? O artigo 35 conceitua a formação como a quantidade de cargo por grupo, categoria funcional e classe, fixando em regulamento como necessária ao desenvolvimento das atividades. Aqui ele trouxe o conceito errado, tá bom? Conceito errado. Letra C também está incorreta. Não é lotação, não. Tá bom? Letra D. O funcionário preso preventivamente ou pronunciado por crime comum, seja temporariamente mantido no exercício das suas funções, é dado seu afastamento até o trânsito em julgado. Pessoal, o artigo 2º, quer dizer, o artigo 34, parágrafo 2º, ele determina que nas situações de persecução penal, no caso aí da questão, o funcionário ele será afastado até a sentença transitada em julgada, certo? Ele será afastado. Ó, funcionário preso preventivamente ou pronunciado por crime comum será temporariamente mantido? Não, será afastado, certo? Afastado das suas funções para ter o julgamento, né? Vai deixar uma pessoa que cometeu um crime ou um indício de um crime na repartição pública? Não vai, né, pessoal? Vai ter que ser afastado do seu cargo até que seja esclarecido todo o envolvimento, né? E depois, ou ele vai ser exonerado, demitido, né? Demitido, que aqui é um crime, né? Ele vai ser demitido, ou então ele vai ser inocentado e ele pode voltar para a administração sem problema nenhum, tá bom? Vamos para a próxima questão. A alternativa é: o funcionário afastado do seu exercício em razão de prisão preventiva pronunciada por crime comum ou denúncia por crime inafiançável terá direito à persecução, né, do benefício do auxílio reclusão. Terá, nos termos da lei. Sim, ele vai ter o auxílio reclusão. Então, letra E está correta, tá, pessoal? Está de acordo com a lei, tá bom? Só vai preso e vai ter o auxílio reclusão, é isso mesmo, é isso que está na lei. Então, a 15 é a alternativa E, tá bom? Questão 16. Funcionário público civil do Estado do Ceará poderá ser deslocado geograficamente ou administrativamente por meio do Instituto da Remoção. De acordo com as normas expressas no Estatuto sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A remoção por permuta prescinde de requerimento por escrito, operando-se de forma tácita pela simples concordância verbal entre os chefes da repartições envolvidas. Não, pessoal, não é assim que funciona, tá? A, a
a remoção, assim, por permuta tem que ser de forma escrita, certo? Que tem que colocar lá, escrever, né, que a remoção ela será processada mediante o pedido, né, de ambos os interessados em toda uma formalidade. Não é só dizer, ah, eu vou e pronto. Não, tem que ser, tem que colocar isso de forma escrita, né? E, e não tem essa forma tácita aqui não, tá bom? Então, letra A está incorreta. Letra B. O funcionário cujo cônjuge, também servidor público, for detentor de mandato eletivo, tem o direito de ser removido ou posto à disponibilidade da unidade de serviço estadual no lugar de domicílio do cônjuge ou sede do mandato, mantendo, né, todos os direitos e vantagens. A letra B está correta, tá, pessoal? Artigo 37, ele assegura o direito de remoção do acompanhamento, né, do cônjuge. Se os dois forem servidor, né, ela pode acompanhar, mesmo sendo mandato eletivo, mesmo sendo prefeito, vereador, enfim, mesmo sendo mandato eletivo. Então, letra B está correta, é o nosso gabarito da 16ª questão. Vamos para a 17ª. Obrigado ao pessoal que está deixando o like no vídeo aqui, está ajudando demais aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá para a 17ª. Considere que o titular de determinado cargo em comissão no âmbito do sistema administrativo do Estado precise se afastar de suas funções por motivo de licença médica. No que tange às regras de substituição e remoção previstas no Estatuto, a alternativa correta. Letra A. A destituição automática estabelecida em manual de serviço exige a imediata lavratura do ato normativo específico e publicado no Diário Oficial sob pena de nulidade dos atos do substituído. Aqui está errado, tá, pessoal? No artigo 40, assevera que a substituição automática dá-se independentemente da lavratura do ato, tá bom? Não tem essa lavratura, não. Então, letra A está incorreta. Letra B. Quanto à substituição depender de ato administrativo do âmbito de uma autarquia, o substituto deverá ser nomeado exclusivamente pelo secretário de Estado da pasta a qual a entidade é vinculada. Aqui também está incorreta, né? Porque o artigo 40, que se tratando de autarquia, né, a nomeação do substituto por ato administrativo compete ao dirigente, é o dirigente da autarquia que é feita e não pelo secretário, tá bom? É o dirigente da autarquia. Letra C. A substituição será obrigatoriamente remunerada desde que o seu primeiro dia, independentemente do tempo total que perdurar o afastamento do titular. Não é independentemente. O artigo 40 também estipula que será gratuita, né? Se não ultrapassar o período fixado em lei, tá bom? Será gratuita se durante aquele período, tá bom? Que tem a substituição, ok? Então, letra C também está incorreta. Letra D. A substituição será gratuita como regra, exatamente. Substituição gratuita como regra, passando a ser remunerada por todo o período se o impedimento do titular exceder o prazo de 30 dias. Ele ganha como se fosse um mês de trabalho, ok? Então, letra D está correta, né? Está de acordo com a lei. O nosso gabarito da 17ª questão, certo? Vamos aqui para a 18ª questão. A respeito das formas e regras de acessão funcional prevista no Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Ceará, sinal alternativa correta. Letra A. A promoção, o acesso e a transferência são classificados legalmente como forma de acessão funcional. Só tá certo, né? Aqui, ó. 18. Promoção é uma acessão funcional? É, que a pessoa vai de um nível para outro. O acesso também a gente já viu aí numa questão anterior que o acesso também é uma forma de você evoluir, né? Transferência também são uma forma de ascensão funcional. Tá correto, não tá errado não. Está a letra A, né? A letra A é o nosso gabarito. Já achamos aqui bem rapidinho, né? Tá aqui, ó, literalidade. Ó, são formas de provimento, a promoção, o acesso e a transferência. Tá correto. Letra A.
19. O servidor público estável do Estado do Ceará foi demitido do cargo, mas obteve a anulação do ato punitivo por meio de decisão judicial transitada e julgada. Diante das regras atenientes ao Instituto da Reintegração, assina a alternativa correta. Letra A. A reintegração dar-se-á sem direito ao ressarcimento dos vencimentos do período em que o funcionário ficou afastado, em razão do princípio da indisponibilidade do erário. Tá errado, tá, pessoal? O artigo 52, ele garante expressamente que a reintegração ocorre com o ressarcimento dos vencimentos, tá bom? Ou seja, ele recebe por todo aquele tempo que ele não estava trabalhando. É como se ele tivesse trabalhado, né? Porque ele foi injustamente mandado embora. Basicamente é isso. Letra B. Reintegrado o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar será exonerado? Não, pessoal, será posto em disponibilidade, ok? Letra B também está incorreta. Letra C. Se o cargo anteriormente ocupado pelo reintegrado tiver sido extinto, a reintegração restará impossibilitada. Restará impossibilitada, sendo o servidor compulsoriamente aposentado de forma proporcional. Tá errado, tá, pessoal? Por quê? O que acontece aqui? Quando o cargo ele era anteriormente ocupado, ele é extinto, né? Ele será restabelecido um, como um cargo extinto. Ele é posto em disponibilidade, né? Ele é posto aqui em disponibilidade. Se tivesse sido extinto, aquele cargo que ele ocupava, a reintegração, ele fica em disponibilidade, né? Até chegar um cargo compatível que ele possa atuar, ok? Letra D. O funcionário reintegrado será compulsoriamente submetido à inspeção médica, devendo ser aposentado se for considerado julgado incapaz. Isso aqui pode acontecer, né? Se ele for julgado incapaz, ele será aposentado. Isso aqui se o reintegrado ele for julgado incapaz, ele não vai fazer nada na administração, né? Porque não tem nada compatível com aquela incapacidade dele. Então ele vai ser aposentado. Isso aqui não está errado. Então a letra D é o nosso gabarito, né? Vamos dar uma olhada aqui. É a letra D. Exatamente. Ó, o funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz. Exatamente. Cuidado com as pegadinhas de prova. Às vezes coloca um caso concreto para você tentar decidir de acordo com a lei, né? E isso aqui pode cair justamente na sua provinha, tá bom? Questão 20. Chegamos aqui, eu vou fazer 20 questões para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Se bem que esse material aqui tem muito mais do que 20 questões. Vamos lá. Determinado funcionário estável teve seu cargo declarado desnecessário pela administração pública estadual e foi colocado em disponibilidade. Diante do surgimento de nova vaga no quadro pessoal, analise as regras de provimento e assinale a alternativa correta. Letra A. Letra A diz o seguinte: na ocorrência de vagas, o aproveitamento possui preferência sobre a promoção e o acesso. Não, não tem, pessoal, não tem preferência não, tá bom? O aproveitamento ele tem a preferência sobre as demais formas ressalvada as destinadas à promoção, certo? Ou seja, a promoção e o acesso ele tem preferência sobre o aproveitamento, tá bom? O aproveitamento é a pessoa que é aproveitada naquele cargo, tá bom? A promoção ela tem preferência e o acesso também. É o contrário aqui. Letra B. Se houver empate entre concorrentes à mesma vaga em disponibilidade, o critério de desempate preferencial para a cobrança à lista legal é o de maior prole. Não, pessoal, maior prole é maior filho, né? Quando tem a maior prole é o último critério, tá? Que é um antidescendente que a pessoa vai deixar, certo? O primeiro critério é o de melhor classificação em prova de habilitação, tá bom? Primeiro é a classificação da pessoa. Então a letra B tá errada, tá bom? Mas maior prole tem sim, é o último critério. Letra B incorreta, letra C. O aproveitamento de funcionário em disponibilidade prescinde de exames médicos ou avaliação de capacidade física, bastando a convocação no diário oficial. Também está incorreto, tá, pessoal? O artigo 57, ele condiciona expressamente o aproveitamento
de provas de habilitação de sanidade e capacidade física mediante exames, né, de suficiência e inspeção médica. Ele não vai dar uma nota, tá? Ele vai dizer se você vai estar apto ou não, certo? De acordo com o exame, tá bom? Letra D. Se o aproveitamento ocorrer em cargo com um vencimento inferior ao ocupado anteriormente, o funcionário perderá o direito à irredutibilidade, passando a receber o valor menor sem compensação. Não, pessoal, não tem essa hipótese. A pessoa tem sim o direito da irredutibilidade se você ganha pelo menos R$ 3.000, por exemplo, no serviço público. Poucas pessoas ganham 3.000, é tudo acima disso. Estou só citando um exemplo. Você, por exemplo, ganha 3.000, aí você vai para um cargo de 2.400. Muito difícil, né, pessoal, acontecer isso. Por quê? Porque a regra da legislação é a irredutibilidade. Você nunca pode ganhar menos do que aquele 3.000 que você já ganhava, ok? Sempre acima, ok? Então, a letra D também está incorreta. Letra E. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário que, se cientificado expressamente do ato, né, que ele já recebeu, né, cientificado, ele tomou ciência, não tomar posse no prazo legal, também é uma hipótese, né? Salvo motivo de doença, né? Comprovada por inspeção médica. Isso mesmo. Será tornado sem efeito, né? Aquele aproveitamento se ele não. E também cassada a disponibilidade se ele for cientificado do ato e não tomar posse no prazo legal, certo? Ele, tipo assim, foi promovido, por exemplo. Ele não tomou posse, igual aquela posse que você toma no concurso, ele perde, né? Agora, se ele colocar, não foi porque eu estava doente, ele comprova que realmente um atestado que estava doente, então ele vai poder sim tomar posse, tá bom? Ó, terminamos aqui as 20 questões aqui rapidinho. Não vou colocar mais questões para não ficar muito extenso, que tem as outras legislações, né? Ao todo esse material tem tem umas 85 questões aqui para vocês treinarem, tá bom? Tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, quem quiser. Vamos agora para outra legislação adotada aqui no seu concurso do TJCE. Agora, dando continuidade à nossa legislação para o concurso do TJ, vamos agora entrar na legislação previdenciária do Ceará. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer as pessoas que curtiram aqui esse vídeo, ajuda demais o nosso projeto, tá bom? Muito obrigado aí pela curtida. Compartilhe também esse vídeo para quem está estudando essa parte de legislação, tá bom? Vamos lá para a questão número 1. Lembrando que o material aqui está na descrição do vídeo e no comentário fixado. É só clicar e adquirir, tá bom? Vamos lá. Considerando as disposições do capítulo 1 da legislação apresentada, que trata das instituições e do financiamento do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, a SUBSEC, né? Assinala a alternativa correta. Letra A. A SUBSEC e sua contribuição previdenciária destina-se exclusivamente, cuidado com essa palavrinha, exclusivamente a prover os benefícios previdenciários dos servidores públicos civis da ativa e seus dependentes diretos. Não é verdade, pessoal, não é só os da ativa. Tem também os militares, que faz parte, ó, o parágrafo 2º, artigo 2º, na verdade, mostra isso pra gente, ó. Vamos aqui no artigo 2º, ó. Previdência Social mantida pelo Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, a famosa SUBSEC, será financiada com recursos provenientes do orçamento do Estado, né? Suas contribuições previdenciárias dos segurados, compreendendo o pessoal civil, ativo, o inativo também, a pessoa que já está aposentada, por exemplo, os seus pensionistas, o militar do serviço ativo, olha só, a legislação previdenciária também abrange aqui o militar, certo? O serviço ativo, da reserva remunerada e o reformado, que é as pessoas que estão, entre aspas, aposentado, né? E seus pensionistas, ok? E também os beneficiários dos Montepios Civil. Pessoal, esse nome estranho para vocês, Montepios, para quem não sabe, antigamente os Montepios era uma forma, né, do pessoal pagar cotas periódicas, né, em caso do falecimento daquele servidor, né, os dependentes, o herdeiro, eles recebiam, né, uma pensão em contrato, certo? Só para esclarecer aqui esse Montepios. É um termo que surgiu lá na Itália, né, era Monte de Piedade, para as pessoas que era necessidade. Era uma forma do governo trazer um preâmbulo, né, do que era a Seguridade Social, certo? Era mais para ajudar quem
falecia, né, e os filhos que eram dependentes, né, não tinha como sobreviver, essas cotas que eles pagavam justamente era para financiar um aposento, entre aspas, para os herdeiros, tá bom? Mais ou menos isso, certo? Também tem a pensão policial militar, enfim. A questão está errada, dizendo que era exclusivamente para o pessoal civil, obviamente não é isso, tá bom? Não é isso, é só para os militares também faz parte, tá bom? Não é exclusivamente não, certo? Tá incorreto, ok? Letra B. As normas de contabilidade e atuária devem ser observadas, porém, critérios de equilíbrio financeiro e atuarial possuem caráter meramente recomendatório. Não é meramente recomendatório, não, tá, pessoal? Não é isso o que diz a lei, tá bom? O artigo 1º ele garante o critério que ele tem que ter o equilíbrio financeiro, atuarial e deve ser obrigatoriamente observado, não é meramente recomendatório, não, tá bom? Letra C. O subsec será financiado unicamente com recursos provenientes das contribuições previdenciárias dos segurados civis e militares, vedado o aporte de dotação do orçamentário geral do Estado. Não, pessoal, a gente viu, né, no artigo 2º que o Estado também contribui, tá bom? Letra D. A previdência social mantida pela subsec abrange o pessoal civil, ativo, inativo e pensionistas, e o militar, também ativo, da reserva remunerada, reformado, pensionista, além de beneficiários dos multipios civis, né, que a gente acabou de ver, o que é um multipio, certo? Que é para umas cotinhas que o pessoal dá, né, para em caso de falecimento dos pais, servidores, os filhos eles tenham como sobreviver, né? E pensão do policial militar extinto. Tudo isso está previsto na lei. Então, letra D é o nosso gabarito da primeira questão, tá bom? Da parte de legislação previdenciária. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a respeito da contribuição do Estado e suas autarquias e fundações para o custeio do SUBSEC, a legislação prevê que, letra A contribuição patrimonial do Estado corresponderá exatamente ao mesmo valor arrecadado junto ao servidor ativo, operando em regime de paridade contributiva de 1 por 1. Não, pessoal, não é 1 por 1. A lei, ela adota o dobro, né, de paridade, é 2 por 1 a relação do servidor ativo, ok? Não é 1 por 1, não, é 2 por 1, tá bom? Letra B. A contribuição do Estado de suas autarquias e das fundações será o dobro da contribuição do servidor ativo. Isso mesmo. Devendo o produto de sua arrecadação ser contabilizado em conta do sistema. Exatamente, é 2 por 1. Então, bem facinha, letra B, segunda questão. Ok? Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: nossa senhora, eu estou passando demais da questão. Vamos lá. De acordo com o rol de contribuintes obrigatórios do SUBSEC, estipulado na lei, marca alternativa que apresenta uma disposição incorreta. Pessoal, quando tem questão incorreta, a gente circula, tá bom? Circula o nome incorreto para não errar na hora da prova. Porque senão, se ele ler a letra A, ver que está correto, marca logo a letra A e erra a questão. Vamos lá. Letra A. São contribuintes obrigatórios os servidores públicos civis, ativos e inativos de todos os poderes do Ministério Público e dos tribunais de contas do Estado e do município. Está correto, a letra A está correta. Olha aí, se você não lê esse nome incorreto, você já marcaria a letra A. Tá vendo como é perigoso uma questão incorreta? Letra B. Os servidores exclusivamente ocupantes de cargo de provimento em comissão são considerados contribuintes obrigatórios do SUBSEC, em igualdade de alíquotas com os estatutários. Não, pessoal, não é assim, tá bom? O artigo 4º ele traz uma exceção expressa, né, exceto, né, os exclusivamente se ocupando de cargo de provimento em comissão, portanto, esses não são contribuintes obrigatórios do SUBSEC, certo? Quem tem cargo de comissão é de livre nomeação e livre exoneração, não são obrigatórios a contribuir. Então, letra B aqui é o nosso gabarito da terceira questão, tudo bem? Vamos para a questão número 4. Vamos lá. Questão 4 diz o seguinte: considerando as regras de incidências e alíquotas da contribuição previdenciária estabelecida no artigo 5º da referida lei, assinala a alternativa hipotética. Mariana é servidora pública civil ativa do Estado do Ceará.
Paulo é servidor aposentado pelo regime estadual, sem doença incapacitantes, né? Roberto é beneficiário portador de doença incapacitante, ele é aposentado, tá bom? Dita essa hipótese aqui, com base estritamente no texto legal apresentado, assinala a opção correta sobre a base e a forma de incidência de suas contribuições para o subsequo. Olha que coisa interessante. Maria, Mariana, na verdade, ela é uma servidora ativa, civil, certo? Do Estado. Paulo, ele é aposentado, ok? Aposentado pelo regime estadual, ou seja, não é aposentado por invalidez, ele é aposentado pela idade, certo? Sem doenças incapacitantes. Roberto, ele já é aposentado por incapacidade, tá bom? Ele é aposentado por incapacidade. Beleza. Vamos agora ver o que a letra A diz. A letra A diz o seguinte: a contribuição social de Paulo, aposentado, incidirá sobre o total dos seus proventos de aposentadoria, sem qualquer faixa de isenção. Que está errado, pessoal. Por quê? O parágrafo 2º do artigo 5º diz que a contribuição dos aposentados não incide sobre a totalidade, mas sim incide sobre a parcela que ultrapassar o limite máximo de contribuição do beneficiário, do benefício, né, do RGPS, tá bom? Não incide. Então aqui já está errado, tá bom? Tá dizendo que incide, não incide, tá bom? Tem faixa de isenção sim. E é sem qualquer faixa de isenção, então tá incorreto, tá bom? A letra A, incorreta. Letra B. A contribuição previdenciária de Roberto, que ele é aposentado por incapacidade, né? Incidirá unicamente sobre a parcela de seus proventos que superem, né, o dobro do limite máximo dos benefícios do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. A B aqui já está correta, tá bom? A B está correta, é justamente isso que diz a lei, né? A lei diz que a contribuição, né, no caso de um benefício de portador de doença, né, incapacitante, a contribuição incidirá unicamente sobre as parcelas, certo? Que sejam superiores ao dobro do limite máximo do benefício do regime geral de previdência, tudo bem? Letra B é o nosso gabarito. Eu não vou aprofundar em todas aqui, que aqui já é uma reta final. A gente não tem muito tempo aqui para especificar, não, mas na aula a gente traz bem direitinho. Nos slides também, tá bom? Esse slide aqui tem a tabela de prazo, a gente mostra aqui bem direitinho como é é, cada situação, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 5. Questão número 5 diz o seguinte: as normas operacionais e sancionatárias referente à retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias no subsec, que é o artigo 5º-A e 5º-B, determinam que, letra A, os valores devidos do subsec pagos em cumprimento de decisão judicial devem ser recolhidos pelo próprio beneficiário via guia de arrecadação até 30 dias após o recebimento? Não, pessoal. Ele será retido, né, na fonte antes do pagamento do beneficiário, certo? Pelo órgão do Poder Judiciário responsável pelo pagamento. Não é assim que funciona. Então a letra A está incorreta. Letra B. A retenção na fonte dos valores decorrentes da decisão judicial é dispensado caso a obrigação ela seja derivada, né, de homologação de acordos entre as partes. Será que é isso? Não, também não é. Por quê? Porque o artigo 5 ele diz que a retenção na fonte ocorrerá ainda que derivada de homologação de acordo, ok? Ainda que derivada. Então, a letra B também está incorreta. Letra C. A não retenção das contribuições pelo órgão pagador sujeitará o responsável estritamente à sanção de natureza civil, estando afastadas as esferas penal e administrativa. Também não é assim que funciona, tá, pessoal? O artigo 5º-B determina que a não retenção sujeitará o responsável a sanções penais e administrativas, não limitando a esfera civil. Tudo bem? Então, letra C também está incorreta. Letra D. Em caso de não retenção culposa ou dolosa pelo órgão pagador, os valores não retidos prescreverão imediatamente. Aqui também está incorreta, tá bom? É dado o desconto na folha posterior. Por que está incorreta? Porque o artigo 5º-B prevê
que, na hipótese de não retenção, cabe ao órgão pagador apurar os valores não retidos, né, e proceder o desconto na folha de pagamento dos segurados, ok? A letra D está incorreta, então só sobrou a letra E, que é o órgão pagador, que não realizar a retenção na fonte ficará sujeito a sanções penais e administrativas, cabendo a ele apurar os valores e proceder ao desconto na folha de pagamento dos segurados e pensionistas. Letra E é o nosso gabarito da quinta questão. Dando continuidade aqui na questão número 6. Nos termos do caput e parágrafos iniciais do artigo 6º da Lei Complementar Estadual, que dispõe sobre os benefícios da SUBSEC, assinala a alternativa correta. Alternativa A. SUBSEC poderá, mediante convênio administrativo firmado entre o Estado do Ceará e seus municípios, estender a cobertura previdenciária e o pagamento de benefícios aos servidores municipais. Pessoal, está incorreta essa afirmativa. Por quê? Que o artigo 6º traz. É vedado, né, o pagamento de benefícios mediante convênio entre Estado e seus municípios. Não pode, tá bom? Então, aqui está dizendo que poderá, não poderá, tá bom? Então, a letra A está incorreta. Letra B. O ex-cônjuge separado de fato ou divorciado concorre à pensão por morte, independentemente de estar percebendo pensão alimentícia na data do falecimento do segurado. Errado também, pessoal. O ex-cônjuge, pessoal, o que acontece aqui? É, ele separado, inclusive, ele pode ser até falecido, né? O divorciado, só será dependente desde que, na data do falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia devidamente comprovada, tá bom? Aqui também está incorreto, certo? Letra C. O filho com deficiência grave, inclusive o autista, terá direito à condição de dependente, correto? Dependente previdenciário, desde que inabilitado para os atos da vida cotidiana, ou seja, ele não tem como trabalhar, né? Atestado por lado médico, pericial e comprovada a dependência econômica. Exatamente, isso aqui está correto. Letra C está de acordo com a nossa legislação previdenciária. Nosso gabarito da sexta questão. Tudo bem? Vamos agora para a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: no que tange às causas de cessação da condição de dependente previdenciários e aos procedimentos de fiscalização da administração pública, previsto aqui nos parágrafos 4º do artigo 6º, assinala a alternativa correta. Alternativa A. O novo casamento ou constituição de uma nova união estável pelo cônjuge supersiste ou companheiro sobrevivente não interfere no direito à percepção do benefício que permanece inalterado. O que acontece aqui, pessoal? A questão está incorreta. Por quê? O parágrafo 4º justamente determina expressamente, né, que a condição de dependente cessa para o cônjuge quando contrair casamento ou união estável, tá bom? Quando ele se casa novamente, por exemplo, ele cessa, né, essa condição, ok? Então, tá incorreta, tá bom? Se o novo casamento é feito, então a condição, ele deixa de ser aposentado, obviamente. Ou se ele contrair também uma união estável, também cessa, ok? Letra B. Em relação ao cônjuge separado de fato há mais de 2 anos, a condição de dependente cessa quando não for comprovada a percepção de verba alimentícia do segurado, mediante documentação idônea a critério da administração. Aqui já está correto, né? Está de acordo com a nossa lei. Tá bom? Então, letra B é o gabarito da sétima questão. Vamos para a questão número 8. Questão número 8 é uma questão de prazo, né? Cai muita questão de prazo. Por isso que é muito importante você dar uma olhadinha na tabelinha de prazos desse conteúdo aqui, ó. Temos aqui a tabelinha de prazo, ó. Tabela geral de prazos. Cai demais, demais mesmo nas provas. Toda prova tem uma tabelinha de prazo para confundir o candidato. Como é que é aqui a questão? Vamos lá. Questão 8. O servidor público estadual Marcelo, segurado da SUBSEC, faleceu após recolher regularmente 24 contribuições mensais ao sistema.
Na data do óbito, Marcelo estava casado há 4 anos com Roberta, que contava, na verdade, com 28 anos completos de idade. Consideradas as regras de duração da pensão por morte estabelecida no parágrafo 5º do artigo 6º, o benefício de Roberta será devido pelo período de só quanto tempo Roberta vai receber aqui, no caso. Vamos lá, a tabelinha de prazos. São, ó, duração da pensão, pensionista entre 21 a 26 anos, né? No caso de Roberta, vamos ver aqui quantos anos ela tinha. 20, 24 contribuição, estava com 28 anos completos, não é 6 anos, então. No caso aqui vai ser, deixa eu ver, tem que estar acima de 26 no caso, né? Acima de 26, estava com 28, né? Pensionista de 27 a 29 anos são exatamente 10 anos, olha só. Contribui 10 anos, pessoal. Tá vendo? 10 anos. Vamos procurar a alternativa que tenha 10 anos, né? A alternativa que tem 10 anos é a letra D, nosso gabarito. Olha como é fácil. Nossa tabelinha de prazo. Letra D, não é? É, aqui, ó. Ela possui 28 anos completos. Só procurando na linha C para inciso 2, né? Estipula que é 10 anos, né? Se o pensionista ele contar com idade entre 27 a 29 anos completos. Então, olha só como a tabelinha de prazo ajuda. Estude pela tabelinha de prazo nosso material, que você com certeza chega numa prova, uma questão super difícil, que muitos candidatos vão errar, você vai resolver de boa essa questão. Vamos lá para a questão número 9. Considere que um segurado da Subsec faleça, deixando como dependentes habilitados sua esposa, com quem mantinha um matrimônio regular e coabitação, né? E uma ex-esposa também divorciada, né? Que percebia judicialmente pensão alimentícia correspondente a 15% do vencimento do ex-marido. Com base nas regras de rateio e divisão de pensão por morte, no parágrafo 8º e 9º do artigo 6º, assinala a opção correta. Letra A. A totalidade da pensão será dividida entre partes estritamente iguais, 50% para cada uma, desconsiderando-se o valor fixado a título de alimentação para ex-esposa. Pessoal, está errado. Por quê? O que diz a linha 8? Ela limita a cota da ex-cônjuge ao percentual de pensão alimentícia percebida e devidamente comprovada. Portanto, não há uma divisão igualitária, né, de 50%, tá bom? Não tem essa condição de 50%. Então, ela está errada. Letra B. A pensão previdenciária será paga por metade aos dependentes da classe do ex-cônjuge, né? Do cônjuge ou ex-cônjuge, né? Fixando uma cota da ex-esposa limitada ao percentual da pensão alimentícia comprovada, desde que não supere a cota da viúva, exatamente. Não pode ser, é, tem que ser limitado àqueles 15%, né? Que ela recebia. Então, letra B está correta, pessoal. Letra B é o nosso gabarito da 9. Muito bem, pessoal. Olha só, é a letra B mesmo. É a letra B. Tem que chegar justamente naquele percentual que ela recebia a pensão, para não ficar sem um alimento, obviamente, né? Vamos agora para a última questão de hoje, para não ficar muito extenso, né? A nossa disciplina aqui. E estamos em reta final, né? Quanto mais questão você resolver, melhor vai ser seu desempenho na prova. Vamos resolver 10 questões dessa lei. Lembrando que no material tem muito mais do que 10 questões. E por tempo que não ficar muito extenso, né? Vamos resolver apenas 10. Acerca dos mecanismos de controle, combate a fraudes e procedimentos administrativos previstos nos parágrafos finais do artigo 6º da legislação da Subsec, assinale a alternativa correta. Letra A. Havendo indícios de simulação de fraude na constituição do casamento ou união estável, apurados nos documentos iniciais, a administração deverá, obrigatoriamente, conceder benefício provisório até a conclusão das investigações. Pessoal, essa questão aqui está incorreta. Por quê? O parágrafo 11, né, proíbe, nesses casos, né, não será devida a concessão de benefício provisório ao interessado, cujo reconhecimento do direito ficará condicionado à comprovação, ou seja, tem que comprovar para depois receber o direito. Letra B. A perda da condição de dependente previdenciário em decorrência exclusiva da idade
do beneficiário exige a instauração prévia de contraditório administrativo, sendo vedada a cessação imediata do pagamento. Pessoal, o parágrafo 6 também do artigo 6º, ele traz uma importante exceção à necessidade do contraditório prévio, tá bom? Ressalvados os casos de perda, né, de perda da condição de dependente previdenciário ocorrer em razão da idade do beneficiário ou do tratamento do tempo, né, no transcurso, na verdade, do tempo, casos é, em que a cessação do beneficiário poderá ocorrer imediatamente. Aqui é uma exceção no parágrafo 6º, né, do artigo 6º, tá bom? Vamos lá no parágrafo 6º do artigo 6º para vocês verem essa exceção aqui da perda. Vamos descobrir agora, ó. Artigo 6º, parágrafo 6º, tá incorreta também, viu? Essa daqui. Vamos lá no parágrafo 6º. Ó, aqui, artigo 6º, parágrafo 6º. Cadê? Aqui, ó. A perda ou não provação da condição de dependente previdenciário, inclusive em relação à dependência econômica, resultará a negativa da concessão do benefício em sua cassação, caso esteja em fruição garantindo o contraditório administrativo antes da efetivação financeira da decisão, certo? Salvados os casos de perda da condição de dependente previdenciário ocorrer em razão da idade do beneficiário no transcurso do tempo indicado, né, no parágrafo 5º, casos em que a cassação do benefício poderá ocorrer imediatamente. Olha só a exceção. Pode ocorrer imediatamente quando, né, é, quando a perda da condição de dependente previdenciário ocorrer em razão da idade do beneficiário, certo? Então, tá errada a alternativa, beleza? Vamos agora para C. Ele poderá sim ser pago imediatamente, tá bom? Vamos lá para a letra C. O tempo de contribuição prestado anteriormente ao regime geral de previdência social não poderá ser computado para o cumprimento do requisito de 18 contribuições mensais exigido para definir o prazo de pensão. Pessoal, a C também está incorreta. Por quê? Porque o parágrafo 10 ele prevê o contrário, né? O tempo de contribuição do regime próprio ao regime geral de previdência social será considerado na contagem de 18 contribuições mensais, beleza? Então tá incorreto também. Letra D. Se a Procuradoria-Geral do Estado, mediante parecer fundamentado, entender insuficiente a documentação apresentada para provar a união estável, a comprovação dependerá de decisão judicial transitada e julgada em procedimento contencioso. Exatamente, a letra D aqui seria o gabarito da nossa 10ª questão, tá, pessoal? Ao todo, pessoal, vai ter muito mais que 10 questões. Vamos ter aqui, deixa eu ver, 35 questões, então vamos vocês treinarem, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu, tá bom? Vamos agora para a última parte de legislação do TJCE. Vamos agora dar continuidade falando da Lei Estadual 16.397 de 2017, que é justamente a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará para o concurso do TJ Ceará, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a quem está dando like nesse vídeo aqui. Clicar também no botão hypar se aparecer para vocês. O botão hypar fica bem do lado aí, para quem está usando o computador. E para quem está usando o celular, tem o nome hypar, né? Para ajudar nosso conteúdo aqui também, tá bom? Muito bem, vamos agora continuar aqui a nossa reta final, né? Com as questões. Lembrando que esse material está na descrição do vídeo. São muitas questões, além dos slides com a tabelinha de prazo, para você se preparar da melhor maneira possível nesse curso tão concorrido que é o TJCE. Vamos lá. Questão número 1. No que concerne às disposições preliminares e à iniciativa legislativa sobre a organização judiciária do Estado do Ceará, assine a alternativa correta. Alternativa A. Ao Poder Judiciário do Estado do Ceará é assegurada autonomia administrativa, dependendo das decisões financeiras de prévia anuência do Poder Executivo Estadual. Errado, pessoal. Por quê? No caso aqui, o Poder Judiciário do Estado do Ceará ele tem
tanto autonomia administrativa quanto financeira. Ele não tem essa subordinação ou necessidade de anuência do poder executivo, tá bom? Ele tem autonomia administrativa e financeira também, ok? Letra A está incorreta. Letra B. A iniciativa de lei que disponha sobre a organização judiciária estadual e a criação de unidade judiciária compete privativamente ao governador do estado. Errado, pessoal. Aqui, pessoal, a lei ela compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado, o próprio tribunal, e não ao governador, certo? Essa iniciativa de lei sobre a organização judiciária é o próprio tribunal que vai fazer, tá bom? Então, B também está incorreto. Letra C. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a elaboração do seu regimento interno, ok? O regimento interno quem faz é o próprio tribunal disciplinando a composição e as atribuições de seus órgãos. Certinho, a letra C está correta, tá bom? É o próprio tribunal que faz o seu próprio regimento, né? Elabora o regimento interno, diz como vai ser a composição, as atribuições. Muita coisa mudou, aliás, em 2026, tá bom? Tem muita coisa que mudou, por isso que é muito importante você pegar um material atualizado, como esse aqui. Vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: sobre as comarcas, entranças e a distribuição de unidades judiciárias do Estado do Ceará, considera as normas legais vigentes e assinala a alternativa correta. Letra A. A- As comarcas do interior do Estado e a comarca de Fortaleza serão obrigatoriamente agrupadas em zonas judiciárias. Pessoal, tá errado. Por quê? O artigo 9 ele traz uma exceção. A exceção da comarca de Fortaleza e as comarcas elas serão agrupadas em zonas eleitorais. Com exceção de Fortaleza, obviamente. Fortaleza não se agrupa em zonas judiciárias, tá bom? Não se agrupa. Fortaleza é a única exceção, tá bom? Então, a letra A está incorreta. Letra B. O território do estado do Ceará divide-se em comarcas, sedes e comarcas vinculadas, as quais, por sua vez, se dividem em distritos judiciários. Pessoal, tá correto, tá bom? É exatamente isso que prevê a nossa legislação interna, tá bom? Letra B é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: suponha que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, motivado pela escassez de recursos humanos, determine a reunião de acervos processuais de determinada comarca vinculada para tramitação na respectiva comarca sede. Diante que dispunha a lei de organização judiciária, é correto afirmar que, letra A, as audiências e quaisquer atos processuais que exijam o comparecimento de pessoas em juízo passarão a ser realizadas obrigatoriamente na comarca sede? Errado, pessoal. Por quê? O artigo 3º, pessoal, quer dizer, o artigo 12, ele proíbe a transferência da localidade. As audiências ou quaisquer atos processuais que exijam o comparecimento de pessoas em juízo serão realizados obrigatoriamente na comarca vinculada e não na sede. Tudo bem? Então a A está incorreta. Letra B. O protocolo de petições e documentos, bem como o atendimento ao público, deverão ser realizados exclusivamente na comarca sede. Também está incorreta, porque o artigo 12 também exige que se assegure, né, o atendimento e o protocolo em ambas as localidades, tá bom? Ambas as localidades atendem sem problema nenhum. Então, B também está correto. Letra C. Se a comarca sede contar com mais de uma unidade jurisdicional, o acervo unificado será direcionado integralmente à vara única mais antiga, vedada a distribuição. Também está errado, pessoal. Por quê? Porque, pessoal, o artigo 12 também ele diz que se houver mais de unidade sede, o acervo ele será distribuído entre elas, observando os mesmos critérios de fixação para suas competências. Tudo bem? Letra C também está incorreta. Letra D. O protocolo de petições e documentos, o atendimento ao público e a expedição de certidões poderão ser feitas tanto na comarca 7 quanto na comarca vinculada. Tá correto? Isso aqui está de acordo com a nossa legislação vigente, tá bom? Cuidado para não estudar também material desatualizado, porque sempre a banca costuma cobrar o que a lei trazia e
coloca também a nova redação para vocês se confundir na hora da resposta. Então, a terceira questão aqui, de acordo com a lei atual vigente, é a letra D, tá bom? Vamos para a quarta questão. No tocante ao funcionamento prático e à responsabilidade pela prestação jurisdicional nas comarcas vinculadas, assinale a alternativa correta de acordo com a legislação aplicável. Letra A. O juiz responsável pela comarca vinculada deve nela comparecer no mínimo a cada 15 dias, cabendo ao Corregedor-Geral de Justiça zelar pelo cumprimento, na verdade, desse dever. Ou seja, o Corregedor-Geral, ele zela pelo cumprimento do dever e o juiz, ele tem que comparecer 15 dias, né? Cada 15 dias, pelo menos. Então, tá correto, né? Quarta questão já é de cara, letra A. Aqui tá pedindo a questão correta? Sim. É A, tá correto. Cuidado para você ler a questão e olhar o comando, tá bom? Se pedir aqui a incorreta e a tivesse correta, você já não marcaria a letra A. Como aqui ela quer a correta, ó, a alternativa correta, ó. Então, realmente é a A, tá bom? Vamos para a próxima questão. No que diz respeito aos distritos judiciários, analise a alternativa abaixo e assinale a alternativa correta, segundo a Lei de Organização Judiciária. Letra A. A denominação e os limites dos distritos judiciários serão fixados de forma autônoma pelo Tribunal de Justiça, sem qualquer relação com a divisão administrativa municipal. Errado, pessoal. Por quê? O artigo 15 ele determina o seguinte: os distritos judiciários integrantes das respectivas comarcas, eles terão a denominação e os limites correspondentes aos da divisão administrativa dos municípios, ou seja, é o contrário que diz a alternativa. Então a A está incorreta, tá bom? Letra B. A instalação do distrito judiciário estará consumado no momento em que a lei que criou a serventia for publicada no Diário Oficial. Também está incorreta. Por quê? O artigo 16 ele vincula a consumação à instalação de outro evento, ou seja, a instalação do distrito judiciário estará consumada com a posse da primeira pessoa que é desempenhar a delegação, né? De ofício ou do registro civil de pessoas naturais, tá bom? Então a letra B também está incorreta, ok? Letra C. Os distritos judiciários contarão com um ofício de registro civil de pessoas naturais, certo? E um juizado de paz, desde que o juizado de paz geralmente é para celebrar casamentos, né? Fazer aquela cerimônia, né? E desde que, a critério do Tribunal de Justiça, atendam a adequados requisitos populacionais e socioeconômicos. Exatamente, é isso que tem que atender. A letra C está correta, nosso gabarito, né? Da quinta questão. Vamos ver se é realmente a letra C. Não estou vendo nenhum erro nessa alternativa. Exatamente, é a letra C, nosso gabarito da quinta questão. Vamos aqui para a sexta questão. Considero que um município do interior do Ceará pretenda a implementação de uma comarca autônoma, de acordo com os requisitos e procedimentos expressos na Lei de Organização Judiciária, assinale a alternativa correta. Letra A. Exige-se população mínima de 20 mil habitantes e eleitorado não inferior a 50% de sua população total. Pessoal, tá errado, né? Por quê? Exige um mínimo de 15 mil, não são 20 mil. O mínimo é 15 mil habitantes e o eleitorado não pode ser inferior a 60%, não é 50%, é 60% da população total, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. A média anual de casos novos no triênio anterior deve ser igual ou superior a 50% daquela registrada por juiz no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Tá correto, né? Letra B é o nosso gabarito. A média de casos novos no último triênio deve ser igual ou superior a 50%, certo? Daquela registrada por juiz, né? No âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Então, sexta questão, letra B de bola. Tudo bem? Vamos agora para a sétima questão. A sétima questão diz o seguinte: a respeito do trâmite legislativo
da instalação de novas comarcas e da destinação dos processos em andamento, a assinatura ativa que está em perfeita consonância com a lei da organização judiciária do Estado do Ceará. Letra A. Aprovados os requisitos, o Tribunal de Justiça, após deliberação do Tribunal Pleno, enviará projeto de lei à Assembleia Legislativa, devendo constar a prova da criação dos cargos necessários e dos respectivos ofícios extrajudiciais. Exatamente, a letra A já está o nosso gabarito aqui, ó. Está corretíssima a letra A. Ok? Letra A é o nosso gabarito da sétima questão. Vamos para a oitava, aqui terminando aqui nossa reta final o mais breve possível. O Tribunal de Justiça do Estado de Ceará pretende elevar determinada comarca da entrança inicial para a entrança intermediária, à luz das exigências da população e da demanda processual fixada nos artigos 20 da referida lei. Os requisitos mínimos são, respectivamente, tem que ter o quê? Tem que ter, no mínimo, 30 mil, né? 30 mil habitantes e média anual de 2.200 casos novos no último triênio. Qual é 30 mil? Tá aqui. Ou é a B, né? 30 mil habitantes, ou então é a letra E. Temos aqui no nosso slide também, ó. Vamos aqui olhar nos nossos slides. A média, né? Vamos aqui. A média ó, mínima 30 mil habitantes. E a média anual é 2.200 feitos, né? 2.200 feitos. Média anual, 2.200 feitos. Está aqui, ó. No último triênio. Letra B, né? Letra B de bola. Bem de boa essa questão, hein? Letra B. Vamos para a questão número 9. Considero que o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pretenda realizar a elevação da entrança de algumas comarcas e alterar, né, o quantitativo regulamentar de casos novos exigido por lei. De acordo com as regras de quórum e formalidades prescritas na norma, o tribunal deverá, o que ele deve fazer, pessoal? Letra A. Editar decreto judiciário da presidência. Errado, pessoal, porque existe uma resolução do Pleno, né, com o quórum qualificado e a comunicação obrigatória da Assembleia. Letra A já está incorreta. Letra B. Propor projeto de lei complementar de iniciativa exclusiva do governador do Estado, vedada a alteração de parâmetros por ato do tribunal. Errado também, por quê? Porque o artigo 20 ele autoriza expressamente que o próprio Tribunal de Justiça realize a elevação e modifique o quantitativo, não é o poder o governador, certo? Não é o governador. Letra C. Expedir resolução do Pleno, exatamente. Aprovado por 2/3, é um quórum qualificado, certo? Qualificado de 2/3 dos membros, é um quórum maior, certo? Uma maior quantidade de pessoas que vai, juiz, na verdade, que vai aprovar, devendo as mudanças de entrância ser comunicada à Assembleia Legislativa, obviamente, com a devida fundamentação técnica. Exatamente, letra C é o nosso gabarito da questão número 9. Vamos para a 10ª questão. A 10ª questão diz o seguinte: no que tange à magistratura e à estrutura orgânica do Poder Judiciário do Estado do Ceará, assinala a alternativa que indica uma garantia ou regra expressamente prevista no texto legal examinado. Letra A. A elevação de uma comarca por ato do Tribunal de Justiça impede de forma definitiva o pagamento de gratificação de estímulo à interiorização, que é a GEI, né, ao magistrado ali lotado. Pessoal, a letra A está incorreta. Por quê? Porque o artigo 20 ele diz que a elevação não impedirá o pagamento da gratificação de estímulo à interiorização, ou seja, não impede a GEI, certo? É uma gratificação que quem trabalha, né, no tribunal recebe, tá bom? Letra B. Os órgãos judiciários estaduais são hierarquicamente subordinados entre si no desempenho de suas funções administrativas e de julgamento, mitigando-se a estrutura recusável. Pessoal, completamente errada, tá bom? Completamente errada. Por quê? O artigo 21 estabelece que os órgãos judiciários são independentes, não são subordinados, tá bom? São independentes e em seus desempenhos, certo? Ressalvada, no caso, a estrutura recursal, certo? Então, letra B, erradíssima. Letra C.
Quando uma unidade judiciária for elevada, os juízes titulares são compulsoriamente removidos para uma comarca de igual entrança ou a anterior. Pessoal, errada também, né, pessoal? Por quê? Porque é garantido ao juiz o direito de permanecer nas respectivas funções até serem removidos ou promovidos, certo? Recebendo a diferença de subsídio, certo? Ele continua recebendo aquela diferença. Então, não é obrigatório isso não, tá bom? Então, letra C, incorreta também. Letra D, obrigatório no caso aqui são compulsoriamente, não são compulsoriamente resolvidos, tá bom? Então, letra D, vamos ver aqui se é o nosso gabarito. Por ocasião do pedido de promoção, o juiz da unidade elevada poderá requerer que que esta, na verdade, se efetive na unidade de que irá titular, cabendo ao órgão especial deliberar sobre ambas as pretensões na mesma sessão. Tá certo, tá, pessoal? Por quê? Porque é a ocasião do pedido de promoção aqui, né? O juiz da unidade elevada, ele poderá, na verdade, poderá requerer que esta, né, essa unidade, se efetive na unidade que era titular. Tá correto. Cabendo ao órgão especial deliberar sobre ambas as pretensões, ou seja, o órgão especial ele vai decidir, né? Exatamente. Letra D está correto. Letra D é o nosso gabarito da 10ª questão. Vamos agora para a questão número 11. Questão 11 diz o seguinte: no que concerne a composição, sede e prerrogativas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sinala a alternativa correta de acordo com as regras expressas na Lei de Organização Judiciária. Letra A. O Tribunal de Justiça compõe-se de 55 desembargadores, possuindo sede na capital e jurisdição restrita, não é restrita não, a região metropolitana de Fortaleza não é restrita, tá bom? São realmente 55, aumentou o quantitativo, né? São 55, antes, se não me engano, era 53, tá bom? Só que não é restrita a Fortaleza, tá bom? Não tem essa restrição. A jurisdição ela estende por todo o território do estado do Ceará, ok? Vamos para a letra B. A fim de ampliar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente constituindo câmeras regionais. Está correto, pessoal. Exatamente isso. Você pode formar as câmeras regionais para ter um maior alcance, né, maior atendimento. Então, B é o nosso gabarito da 11ª questão. Tudo bem? Vamos para a 12ª, que diz o seguinte. Determinado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, atuando como relator, deparou-se com uma ação de competência originária da Corte, nos termos das competências processuais e administrativas expressamente delimitadas na Lei de Organização Judiciária, compete originalmente ao Tribunal de Justiça processar e julgar, que compete processar e julgar o quê? Os crimes comuns praticados por deputados estaduais, correto, prefeitos municipais também, e juízes estaduais, ressalvadas as competências da Justiça Eleitoral. Isso mesmo, a A já está correta. É exatamente isso que o Tribunal de Justiça ele pode fazer. Então, 12, letra a alternativa correta. Vamos para a 13ª questão. Acerca das atribuições do Tribunal de Justiça voltadas à gestão administrativa, financeira e de pessoal do Poder Judiciário Cearense, assina a alternativa que indica uma competência que depende, né, da propositura do projeto de lei enviado ao Poder Legislativo. Vamos lá para a letra A. A letra A diz o seguinte: organizar as secretarias do tribunal e os serviços auxiliares dos juízes vinculados. Pessoal, letra A está incorreta. Por quê? Porque aqui trata-se de competência interna e direta do tribunal. Okay? Não é demanda enviada ao projeto de lei da Assembleia. A Assembleia, na verdade. Tá bom? Então a letra A está incorreta. Letra B. Aposentar e conceder licenças, férias, afastamento de magistrados e servidores imediatamente vinculados. Também está incorreta porque é ato estritamente administrativo da gestão interna do tribunal. Não precisa pedir lá para ser enviado para o Poder Legislativo, tá bom? Uma questão que está dizendo. Letra C. Homologar os concursos públicos realizados para o provimento de cargos na estrutura do Poder Judiciário. Também está incorreto, porque é uma atribuição do próprio tribunal, tá bom?
Letra D diz o seguinte: alterar a organização judiciária estadual. Ah, você já pode pedir para a Câmara, né? E fixar a remuneração dos magistrados e dos servidores da Justiça. Isso aí já determina expressamente que o tribunal, né, deve propor ao Poder Legislativo para aprovação. Então, letra D é o nosso gabarito a 13. Tudo bem? Estamos já na reta final. A gente está cansando aqui, mas muita luta aí na nossa preparação. Vamos lá. A Lei de Organização Judiciária do Ceará prevê matérias em que o Tribunal de Justiça deve deliberar por quórum qualificado, exigindo o voto da maioria absoluta de seus membros efetivos. Sinala alternativa que descreve uma deliberação sujeita a esse quórum específico. Ele quer aqui uma que tem o quórum qualificado, não é mesmo? Vamos lá, letra A. Concessão de férias ou licença do presidente do Tribunal de Justiça quando o período de afastamento for superior a 15 dias, não exige quórum qualificado aqui, tá bom? A concessão de licença é, superior a 15 dias está previsto na lei, não impõe um quórum de maioria absoluta, certo? Letra B. A formação de listas tríplices para as vagas do tribunal reservada ao quinto constitucional dos advogados e membros do Ministério Público. Lembra do quinto constitucional? Pois é, a formação dessa lista não existe um quórum qualificado também, tá bom? Nessa regra está de acordo com a Constituição. Okay? Não tem nenhum quórum qualificado. Agora, a remoção, a disponibilidade e a aposentadoria de magistrado, quando determinado por motivo de interesse público, aí decide por quórum qualificado. Certo? A letra C seria aqui o nosso gabarito da questão número 14. Tá bom? Letra C é o nosso gabarito. Ó. É o artigo 25, né? Deliberar sobre remoção, disponibilidade de aposentadoria de magistrado, quando, por interesse público, em decisão, o voto de maioria absoluta exige o quórum qualificado, a maioria absoluta, tá bom? Então, letra C, o nosso gabarito dá 14. Vamos para 15, questão número 15. No que diz respeito à estrutura dos órgãos julgadores, o Tribunal de Justiça do Ceará assinala as disposições legais. Analise, na verdade, as disposições legais e assinale a alternativa correta. Letra A. O órgão especial é composto por uma totalidade de 55 desembargadores, correto, exercendo a integralidade das funções no Tribunal Pleno. Errado. A outra parte aqui está errada, certo? Começou bem, mas o finalzinho está incorreto. Letra B. O Tribunal Pleno é presidido pelo desembargador mais antigo do tribunal, ficando o presidente da corte restrito às funções do órgão especial. Também está incorreto. Por quê, pessoal? Mas a parte aqui, o artigo 27, diz que o Tribunal Pleno, presidido pelo presidente, né, tribunal, e nos seus impedimentos, sucessivamente, vem o vice-presidente e o desembargador mais antigo, não é do jeito que a questão está dizendo aí, tá bom? Então, letra B está incorreta. Letra C. As seções de direito público, de direito privado e criminal são formadas exclusivamente por juizados especiais de primeira instância convocados pelo tribunal. Errado, pessoal. Nesse caso aqui, elas são formadas, né, as sessões são formadas por integrantes da respectiva Câmara, certo? Que são órgãos de segundo grau, não é de primeiro, ok? Então, letra C está incorreta. Letra D. Cada Câmara do Tribunal de Justiça será composta por 4 desembargadores, correto? Sendo os julgamentos tomados pelo voto de 3 deles. Isso mesmo. Letra D está de acordo com a nossa legislação. Pessoal, com isso, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa reta final. Eu espero que vocês tenham uma ótima preparação. O material aqui para ajudar vocês está na descrição do vídeo. Esse material aqui tem um maior número de questões, se não me engano. Esse daqui vai ter 96 questões para vocês treinarem, todas atualizadas 2026, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima prova e bons estudos para todos, tá bom?